Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é pra você que não aguenta mais ver a sinopse de um livro de fantasia, ficar super empolgado com aquela premissa e descobrir que é quase um hot disfarçado de fantasia. Então hoje eu vim indicar pra você 10 fantasias que não tem romance. E se tem, é aquele negócio assim: beleza, você gosta de mim? Espera a gente terminar o negócio aqui que depois a gente conversa. Eu recentemente tenho visto muitos lançamentos de fantasia assim que me interessam bastante. E aqui vai um desabafo, tá? Aguenta aí que esse é um breve desabafo. Tem saído muitos livros de fantasia assim com capas lindíssimas, premissas que super me chamam a atenção. Aí eu vou ver a reação do povo lendo e tem tipo páginas inteiras de cenas hot descritas e eu fico... Eu só queria ler um livro em paz, sabe? Curtir a emoção da batalha e de tudo mais e do negócio lá sobrenatural e das magias sem sabe? Mas tá difícil. Tá difícil. Então, eu trouxe aqui esses 10 livros pra te indicar pra você que, assim como eu, também não aguenta mais ver esses romances no meio de livro de fantasia. Aliás, né, se você é novo aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa seu like aí embaixo também, que me ajuda muito e é super rapidinho de clicar no botão aqui, like é de graça e você vai estar me fazendo, nossa, um mega favor. Se interessar por qualquer um desses livros, pode comprar usando o meu link da Amazon também, que tá aqui no box de descrição. Comprando por esse link você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. E se você já leu algum desses livros ou tem algum livro parecido pra indicar, já pode deixar aqui nos comentários e vamos transformar esse vídeo numa grande lista de indicação de livros de fantasia sem romance, pelo amor de Deus. Não aguento mais fantasia com romance. Já vou me defender aqui também. Tem alguns livros que faz um tempo que eu li, então pode ser que tenha alguma ceninha ali, tipo, não vai chegar a ser um hot, mas uma troca de olhares assim, sabe? E aí eu não lembre, porque são detalhes que, né, ninguém é obrigado a lembrar disso. Mas no geral eu gostei muito desses livros, principalmente por eles não terem um casal que se forma ali, que esquece de tudo que tá acontecendo pra viver o romance. E que é mais focado ali no negócio da missão, da vingança, da traição, da batalha, do coisa de corte de cabeça. Então, vamos começar com um que se tornou um dos meus favoritos depois que eu li ele no ano passado. Eu li muito, muito rápido. Eu não conseguia largar esse livro. Eu comecei a ler ele, eu acho que era 10 horas da noite e terminei 2 horas da manhã. Foi mais ou menos assim. Que é Ruína, da Emmett inteira. Infelizmente, esse é o primeiro volume de uma trilogia que a editora não terminou de publicar, mas se você tem um nível bom aí de inglês e quiser ler os livros em inglês também, pode ser que ao longo dos próximos volumes se desenvolva algum romance, pode ser, mas nesse primeiro livro aqui não tem. Aqui a gente tem uma princesa, na verdade, vamos começar do começo, são duas raças, digamos assim, de humanos. Uma que não tem magia e uma que tem magia. E aí esse rei dessas pessoas que não tem magia quer se vingar desse povo que tem magia, porque eles estão escravizando os sem magia. Sendo que teve uma época em que os que não tinham magia escravizavam os que tinham magia. Enfim, tá rolando uma troca de chumbo aí, né? E a personagem aqui do reino que tem magia, ela vai se passar pela princesa que tá prometida pro príncipe dos sem magia. Eu não sei se eles têm um nome, mas eu acho que é mais fácil assim, sem magia e com magia. E ela vai sequestrar essa princesa, vai tomar o lugar dessa princesa e vai até o castelo lá do príncipe, vai conhecer ele pra se vingar dele, do pai, de todo esse povo sem magia. É bem emocionante. A escrita da autora é muito direta, então assim, os capítulos são muito curtos, é aquilo ali que tem pra acontecer e pronto, aconteceu, segue a vida. Cada capítulo tem uma reviravolta e conforme a princesa que tá substituindo a princesa, né? Conforme ela vai conhecendo o príncipe,
ela vai vendo que ele não é igual ao pai dele, talvez eles possam ali se juntar pra se vingar do pai dele. Então vai rolar umas coisas aí muito loucas, umas vinganças assim, muito bom. Leiam Ruína. Depois eu tenho aqui Eragon, que é o primeiro volume da série da Herança. Acredito que esse daqui não tenha romance por ele ser mais infanto-juvenil, então, né, não faz sentido você escrever um livro pra criança e colocar ali um romance nada a ver. Enfim, mas Eragon é um livro de fantasia aí com dragões e um cara aí que tá tentando formar um exército de dragões, reviver alguns dragões aí. E a gente tem um adolescente que vai se descobrir um cavaleiro de dragão, vai descobrir um ovo de dragão no meio da floresta e vai levar pra casa achando que é uma pedra. E aí depois ele vai se surpreender no meio do caminho. Então, Eragon, acredito que muita gente já conheça, né? Tem o filme aí que, inclusive, né? O filme, assim... Ô, gata, deixa o tapete em paz. Então, vale muito a pena a leitura de Eragon. Eu só li o primeiro e o segundo volume até o momento, mas eu gostei bastante dos 2 livros que eu li até agora. Considero até reler eles para poder finalizar a série, mas é aí mais uma fantasia sem romance que eu recomendo para vocês. Depois eu tenho aqui um outro também que se tornou um dos meus favoritos, que é As 4 Rainhas Mortas. Aqui a gente tem um reino que foi dividido em 4, depois que o rei fez uma bobagem aí, e, né, o poder estava na mão de um homem, viram que não prestou, e colocaram 4 rainhas, dividiram esse reino em 4, para poder cada uma, né, comandar ali o seu quadrante. E aí tem um ladrãozinho que pegou uma peça que vai ser muito importante para a história, porque através dessa peça, a nossa protagonista, que também é uma ladra, ela vai ver que a vida dessas rainhas corre perigo, e aí vai virar uma corrida contra o tempo para salvar essas rainhas. É uma história também muito emocionante, cada capítulo uma reviravolta diferente. Eu só fui entender o que a autora estava fazendo no final do livro, mas isso é porque eu sou muito lerda, tá? Se você for um pouquinho mais inteligente que eu, com certeza você vai sacar, assim, um pouco mais rápido. Mas é uma história muito emocionante também, eu gostei muito de fazer essa leitura. Assim como Ruína, eu mal conseguia largar esse livro, então recomendo bastante essa leitura. Tô tentando não dar muitos detalhes sobre os livros, porque assim, são 10 livros, né? Senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas vamos pro próximo. 4º livro que eu tenho aqui pra indicar pra vocês é O Aprendiz, que é o primeiro volume da trilogia do Conjurador, do Taro Mataro. E aqui a gente tem uma vibe meio Harry Potter, Senhor dos Anéis e Pokémon. O protagonista, ele se descobre... Ele não se descobre, uma pessoa vai falar pra ele que ele tem que ir pra uma escola lá que vai ajudar ele a desenvolver o poder que ele tem. E aí esse poder inclui invocar monstros do mundo de éter. E ele vai pra essa escola aprender a controlar a magia dele, aprender a invocar esses monstros e aprender a controlar esses monstros. Tem uma guerra se aproximando também, então ele vai conhecer pessoas lá nessa escola também que vão ajudar ele. Então, assim, não tem tempo pra romance com tudo que tá acontecendo aqui. É uma história que eu gostei muito, dá pra ler super rápido também. E se você gosta de Harry Potter, Senhor dos Anéis e Pokémon, com certeza você vai gostar desse livro. Outro livro que também talvez não tenha romance por ser nessa pegada mais infantil é O Filho da Feiticeira. Aqui a gente tem 2 irmãos gêmeos que... Quando um deles morre, as pessoas ficam tristes, mas não é porque ele morreu, é porque o irmão errado morreu. Nesses 2 gêmeos, a gente tem o ali que era o prodígio e o que tipo, não fazia nada demais, que era visto ali como um sem futuro. E quando esse irmão gêmeo morre, a mãe faz um feitiço ali pra costurar o coração dele no coração do irmão gêmeo que viveu. E aí esse gêmeo que viveu, ele vai ter a sombra do seu irmão gêmeo sempre seguindo ele. E a mãe dele era uma feiticeira, o pai dele era um ladrão, então assim, a sociedade meio que, né, eles eram meio ali, não
mal vistos, mas eles não eram muito bem aceitos. E o pai dele acaba se envolvendo num problema também, que vai envolver ele, vai envolver essa menininha aqui da capa, que é de um outro lado, assim, da história, que, digamos, que eles não sejam amigos. Então, é uma história, assim, infantil, mas que traz essa carga, assim, desse sentimento de rejeição também, de certa forma, porque quando o irmão gêmeo dele morre e ele vê que a mãe ficou triste, não porque o irmão dele morreu, mas porque, né, morreu o irmão errado, tipo, poderia ter sido você no lugar dele, pelo menos. Então ele fica ali meio... porra. Então, assim, é uma história que, por mais que seja infantil, vale muito a pena a leitura. E não tem romance, até porque os personagens principais aqui são crianças, então não tem como isso acontecer. O próximo que eu tenho aqui para indicar para vocês é Céu de Trevas. Esse daqui é um livro nacional e aparentemente ele é o primeiro volume de uma série, uma trilogia, não sei, mas eu ainda não vi nada sobre o segundo volume. E esse livro ele é uma releitura do Apocalipse, mas adaptado ali com a cultura, né, do Brasil. Então a gente vai ter muitas criaturas folclóricas aqui. Eu achei muito interessante a forma como os autores colocaram esse evento, né, dessa forma. Então é uma leitura que vale muito a pena acompanhar também. Os protagonistas vão passar por muita coisa aqui, fugindo de gárgulas e de criaturas assim que, olha, se eu visse... eu sentava e chorava porque eu não tinha o que fazer. Outra história que também, de tanta confusão que tá tendo, não tem tempo pra rolar romance. Então, recomendo bastante também. Esse aqui não sei se encaixaria muito ali no fantasia. Eu acho que é mais uma coisa assim sobrenatural. Mas, tá valendo. Leiam. A próxima indicação é Circe, que é a mesma autora ali do aclamadíssimo A Canção de Aquiles, não é mesmo? Que eu ainda não li, mas quero muito. E aqui a gente tem, segundo o negócio que tá aqui atrás, eu já li, mas assim, não lembro de muita coisa, uma releitura corajosa e atual da trajetória de Circe, a poderosa e incompreendida feiticeira da Odisseia de Homero. Então aqui, assim, eu acho que ela tá mais buscando por vingança do que por romance. Então isso vai ser muito interessante pra história. A Circe, ela foi banida lá de onde viviam os deuses para viver numa ilha, e nessa ilha, tipo, os barcos, os navios que estavam ali em uma aventura paravam para descansar e tudo mais, na maioria, né, quase sempre homens, e ela transformava esses homens em porcos para o seu próprio entretenimento. Então é uma história bem interessante também, eu gostei muito desse livro, eu já quero muito ler também A Canção de Aquiles, então outra recomendação aí pra vocês de fantasia sem romance. Na verdade, eu não diria que é completamente sem romance, mas não é aquela coisa que chega a atrapalhar a história e ficar insuportável, sabe? Então assim, se encaixou aqui na lista também. A próxima recomendação que eu tenho pra você é Garotas de Neve e Vidro. Esse daqui é outra releitura também da Branca de Neve. E aqui a gente vai ter a história mais focada na Branca de Neve, que o nome dela não é esse, e na Rainha Má, né? Então a gente tem a Mina, que é a Rainha Má. Eu vou ler bem por cima aqui a sinopse, porque eu já li esse livro, mas eu só lembro do básico e alguns spoilers. Então vamos lá, a gente tem a Mina, que era filha de um mago cruel e a mãe dela morreu. Aos 16 anos, seu coração nunca bateu por ninguém. E aí a Mina tinha essa vontade, assim, de se apaixonar por alguém, né? De fazer o coração bater forte por alguém. Só que ela queria muito também poder ser rainha de algum lugar. Então ela acaba viajando para esse reino do sul, eu acho. Que é daí que tem o rei, que tem a filha, que seria a Branca de Neve, cuja mãe morreu, que é a Lynette. E aí a gente vai acompanhar essa narrativa intercalada no tempo. Então a gente vai acompanhar a adolescência da Mina e a adolescência da Lynette. Isso pode confundir um pouco às vezes, porque vai parecer que são dois pontos de vista passando na mesma época, mas não é. E a Lynette, que seria a Branca de Neve, tem 15 anos e é a imagem de sua falecida mãe. Um dia ela descobre que um mago a criou à semelhança da rainha morta a partir da neve.
No entanto, Lynette preferiria ser forte e majestosa como sua madrasta Mina, e realiza seu desejo quando o pai a torna rainha dos territórios do sul, tomando assim o lugar de Mina. A madrasta começa a olhar para a enteada com algo que se assemelha ao ódio, e Lynette precisa decidir o que fazer e quem quer ser para ter de volta a única mãe que de fato conheceu, ou simplesmente derrotar Mina. Esse livro me surpreendeu muito, porque no começo eu achava que seria só mais uma releitura. É sempre assim, quando eu começo um livro de releitura, eu acho que vai ser só mais uma releitura. Mas tem um plot aqui que fez, acho que foi o que, assim, foi a partir desse plot que eu fiquei tipo, mano, que livro perfeito. Sério, leiam Garotas de Neve e Vidro. Esses 2 últimos livros são, assim, os meus favoritos de todos que eu mostrei até agora de fantasia sem romance, porque eu acho que esses aqui são os que mais se encaixam mesmo, sabe, nessa lista. O primeiro deles, que eu quase nunca falo sobre ele aqui, é Elantris, e sempre que eu puder encaixar ele em uma tag eu vou encaixar, porque todo mundo tem que ler Elantris. Esse livro aqui me convenceu quando em alguma resenha, algum site, em algum lugar, eu juro, não é coisa da minha cabeça, eu tenho certeza que eu li em algum lugar, eu só não lembro onde foi, porque na sinopse não é. Então assim, eu li em algum lugar que se tratava de uma história que misturava ali Idade Média com zumbis, e eu já fiquei surtada querendo ler esse livro, e ele é maravilhoso. Tem uma doença que pega as pessoas desse reino, e essa doença deixa as pessoas assim com uma pele meio acinzentada, faz os cabelos caírem, e o príncipe desse reino, ele acorda um dia assim, doente, do nada, e ele é jogado numa cidade murada, onde eles jogam essas pessoas doentes, e aí ele não tem muito o que fazer ali, então ele começa a andar pela cidade, conhecer as pessoas, aí ele começa a ver umas marcas estranhas nessa cidade, e ele vai pesquisar mais sobre isso, e vai ter magia antiga envolvida, vai ter muita coisa muito louca, sem falar que esse príncipe, ele estava prometido por uma princesa, que já estava no navio indo encontrar com ele, então quando ela chega lá, cadê meu príncipe? Ah, então, jogamos ele na cidade ali dos doentes, e aí ela vai ter que lidar com tudo que estava acontecendo, mesmo sem o casamento ali com esse príncipe, né, que foi prometido para ela. Então, vale muito a pena essa leitura. É um livro grande, mas depois que você começa a ler isso aqui, não dá para largar. E por último, mas com certeza não menos importante, Abominação. Para você que gosta também de muito sangue e vikings e muita magia muito louca, Abominação é o livro para você. Aqui a gente tem uma Inglaterra sendo invadida pelos vikings e um padre muito louco que quer transformar animais em armas de guerra, e vendo que a magia dele não funcionou nos animais, ele quer fazer esse teste nos humanos e dá muito errado, e a gente vai ter um personagem que não tinha nada a ver com isso, afetado por essa magia, e simplesmente sem palavras para descrever essa história. Esse é um dos meus livros favoritos da vida, junto com Elantris. Então assim, simplesmente leiam, muito bom mesmo. E na verdade, assim, eu trouxe um bônus, mas só pra enaltecer mesmo esse livro e essa história, esse autor, que é o Hobbit, né? A clássica história aí de fantasia do Hobbit. Eu acho que dispensa apresentações, mas é uma história de fantasia também incrível, zero romance, pura aventura e magia e tudo mais, e perfeita, maravilhosa. Leiam também o Hobbit, se você ainda não leu. Então essas foram as minhas indicações de hoje pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar as suas indicações aqui também nos comentários e comentar caso você já tenha lido algum desses livros, comenta como foi a sua experiência, o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!